Vamos falar de Vasco, vamos um papo rápido sobre o Waldemar Lopes, que após a entrevista coletiva falou com a gente sobre alguns detalhes de negociação, sobre o JP e sobre o Jair. Tudo isso após a ver. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo, infelizmente, não estaremos na hora aí. Infelizmente, a CBF não aprovou o nosso credenciamento alegando superlotação. É duro quando os jogos estejam no ar, eles sempre implicam, né? Peixe pequeno canais pequenos sofrem pra caramba, mas grande, eles falam que é um para um veículo, porra nenhuma. Tem gente aí que tem 4, 5 veículos. Hoje mesmo eu vi a banda mandando 2. E na regra eu falava que era um canal com veículo, mas eu vi aí canais mandando 2. Mas a bola rola e como rola, seja no ar, o Vasco e Santos fizesse uma segunda rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, terceira rodada do retorno. No turno, 2-1 Santos, agora vamos ver no retorno. Bom, eles devem ter o retorno no Neymar, né? E no lado do Vasco pode ter o retorno do Cuesta, que treinou normalmente nessa quinta-feira. Deve ser a novidade na zaga, no lugar do Alan Savina, e na espera do André Gomes. Né? Pô, falando no André Gomes, eu vou falar mais nele daqui a pouquinho. Que também se recupera de lesão, pode ser outra novidade do técnico Pedro Manuel para esse jogo contra o Santos. Bom, vocês viram ao vivo a entrevista coletiva que apresentou o Sosa e o Facundo Colido. E estou esperando uns cortes do grande Marcos para mostrar a minha pergunta para eles. Mas quando o corte não acontece, que eu fiquei esperando, vai sair no nosso Despertar Vascaíno. O Waldemar Lopes, depois da coletiva, falou com a gente, falou muito bem com a gente, e esclareceu, pelo menos tentou, esclareceu da versão da diretoria sobre algumas movimentações no mercado. Mas, para resumir para vocês, ele deixou claro, inclusive eu tentei fingir que eu não entendi, porque é bom, às vezes, você repetir ou deixar uma pergunta semelhante para ver se há uma contradição, né? Mas ele foi muito claro, que o Vasco não vai parar no mercado, mas não quis cravar nomes, nem dar uma coisa certa. Olha, esse cara aqui vai ser o próximo reforço, podem já anunciar. Não chegou nisso, ele teve muito cuidado com isso, mas falou algumas situações e a dificuldade no mercado. Tem clube que exige, acertam as formas de pagamento, mas olha, eu quero a primeira parcela agora, entendeu? Ele esclareceu essas dificuldades nas negociações. Vamos convencer que, dependendo do clube, os clubes brasileiros são mal vistos, não só o Vasco. Os argentinos mesmo, o Racing, eles criaram cada exigência antes de liberar o Sosa, que eles tiveram experiências ruins, não só com o Vasco, com demais clubes.
a dupla Grenal deixou de pagar eles com outros jogadores. Tem outros clubes também, até vi aqui mesmo no YouTube, um canal, não lembro agora o nome do canal, que é da imprensa argentina, que falava justamente, né, quando ainda não, Racing ainda não havia liberado o sócio na época, um debate, os argentinos falando justamente de se resguardar, porque eles tinham traumas, posso dizer, de clubes brasileiros. Não, então não é uma coisa especificamente com o Vasco, né? Se bem que é uma, uma situação pública da situação financeira, da saúde financeira do Vasco. Tanto é que o presidente Pedro está correndo um terceiro empréstimo. A família Lamáquia, né, que é o Almirante, a Associação Anônima, que é a empresa criada pelo Marco Lamáquia para gerir a SAF do Vasco, quando ele venceu o duelo do leilão para a SAF do Vasco. Olha, eu vou falar sobre esse empréstimo na hora do almoço de amanhã, porque eu acho que é um caso à parte, mas para resumir para vocês, não acho uma boa coisa de empréstimo. É uma dívida, na verdade é uma dívida, né? Se bem que no contrato, aquele primeiro empréstimo vai ser abatido quando a SAF for realmente vendida, aquele primeiro empréstimo vai ser batido. Mas, de qualquer forma, nunca é legal pedir empréstimo, mas eu gostaria que eles esclarecessem com mais transparência como que eles tornaram dinheiro, né? Teve a revenda do Ryan, teve o primeiro empréstimo, o segundo empréstimo, agora vai pedir mais um para tocar futebol até o final da temporada, porque eles alegam que o dinheiro todo vai acabar no final do mês. Ou são péssimos, eu, como a maioria dos jornalistas, somos péssimos de matemática, né? A gente é humanas, né? A gente sempre tem que consultar quando tem balanço do Vasco. É um legal que eu tenho nessa convivência com gente dentro da política do Vasco e também fora dela, mas contadores que só querem saber a situação no clube. Eu consulto, traduz isso aqui, isso aqui, eles traduzem na boa. E até porque a gente não tem aquele conhecimento técnico, né, de contabilidade, então tem fontes que conseguem traduzir para a gente traduzir para vocês de forma simples o que acontece. E eu gostaria que o presidente Pedrinho, inclusive, né, não vale aquela entrevista coletiva, não chama nem entrevista coletiva, foi uma entrevista corriqueira que ele deu na CBF. Aquilo não se chama entrevista coletiva, né? Ou no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, ou naquele centro empresarial da Barra da Tijuca, quando o Centro de Treinamento Moacir Barbosa estava em obras, ele fazia ela de qualquer lugar, ou seja, lá, qualquer lugar que ele queira. Explique como que esse dinheiro acabou rápido. Mas seja como for, o Ademar falou sobre que o Vasco não está parado no mercado, né? O Vasco vai procurar pelo menos 4 reforços, né? Não quer dizer que o Vasco vai ter sucesso e vai conseguir essas 4 posições, que seriam atacantes de lado. Olha que se for mais um atacante de lado, não duvido, não será surpresa para mim se o Andrés Gomes sair.
né? Porque, até porque o Vasco já ultrapassou o limite de estrangeiros. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. De qualquer forma, enquanto um estrangeiro não sai, um estrangeiro vai ter que ficar de fora da lista de relação daquele jogo. Dois atacantes lados, zagueiro, um meia. Então, assim, até falei, pô, então é seguro dizer que o Vasco só vai procurar, só vai fechar nesses dois reforços. Ele, não, tem situações acontecendo, mas ainda não dá para ter certeza. O futebol, a gente sabe que a coisa muda muito de repente, né? Tem situações que parecem estar fechadas, como o De Souza, por exemplo. Parece que ele viria para o Vasco. Teve até gente falando que o cara tinha um apartamento alugado na Barra da Tijuca. E eu sou contra a fake news. Eu procuro saber de fontes, e se me derem mais de uma fonte, falar, não, é isso mesmo, não é isso mesmo. Aí não tem o que errar e publico. Agora, nada, não tinha nada, ninguém me confirmando aquilo. Mas seja como for, pelo menos Deus mostrou que o Vasco não está parado, o mercado não vai tentar fechar com esses dois, e está na luta, uma batuta de tentar conseguir mais reforços. Eles reconhecem a necessidade de reforçar o elenco, dar mais opções ao técnico Pedro Emanuel, tanto é que ontem o próprio Pedro Emanuel falou isso. E também falou sobre o Jair, se nesse segundo semestre ele ultrapassar os 60% de jogos, terá a renovação automática. E falou sobre o JP, que está de saída pelo Casa Pia de Portugal. Ele falando sobre... eu nem sabia disso, que existe um limite de empréstimo de jogador. Para não ultrapassar esse limite, é que o Vasco cedeu o JP a Casa de Pia, mas olha, não é de graça, como muita gente está falando que o JP está sendo doado. Não é isso, até porque se ele chegar a um limite de jogos lá em Portugal, o Casa de Pia terá que pagar os 60% do direito do JP. Mas também o Vasco não podia prejudicar os jogadores, um jogador que não fazia parte dos planos da comissão técnica. E o Casa de Pia estava interessado no jogador. Temos que torcer para que ele vá bem lá no Casa de Pia e exerça. Ou tem também o Vasco se resguardou, se ele não for bem lá, em 2027 o JP está de volta. Mas assim, é um cara que eu achava até que ele poderia ter tido mais oportunidades com a camisa do Vasco. Foi bem no Avaí, quando ele estava emprestado pelo Clube Catarinense no ano passado. Mas o futebol tem muito isso, né? Um jogador às vezes é bom, mas não vai bem naquele clube e vai destaca em outro. A gente cansou de ver isso, né? Jogador que não foi bem no Vasco se arrebenta em outro e até cria. Então, como também tem em outros clubes que viram jogadores não irem bem com a camisa deles, mas foi muito bem com a camisa do Vasco. Exceto Edmundo. Não foi bem lá no Reino da Gávea, mas aqui foi um cara no título brasileiro 97. Então, assim, mas foi, não diria esclarecedora, mas foi aproveitadora a conversa do Ademar Lopes. Assim, aí eu percebi que ele ainda tem
um sotaque português, ele é português, mas eu pensei que ele já mora quase um ano, já fez um ano no Brasil, que ele teria perdido o sotaque português, mas hoje eu percebi que ele ainda tem esse sotaque português, que tem fonema que eu fico meio de entender, né? Porque... Mas, no geral, é perfeitamente entendível o que o Ademar fala. E vamos ver se o Vasco vai conseguir novos reforços para o restante da temporada. Então, é isso, galera. Até o nosso Hora do Almoço. Vou deixar vocês, né? A não ser que o Marcos consiga fazer o corte ainda hoje, aí fica até por causa do horário, fica no nosso Desperta Vascaíno. Se mais tardar, vai ser na hora do almoço. Deixo vocês de folga, quase não tem folga minha no Desperta Vascaíno, a hora do almoço e o boa noite iniciando o pré-jogo Vasco Santos. Até mais.